Na solenidade da posse da nova diretoria do Asilo São Vicente de Paulo, o prefeito professor Emerson esteve presente e relembrou, no Jornal 101, a renúncia da antiga diretoria e a prefeitura, que teve que assumir o asilo interinamente. Dia 1º de janeiro de 2023 não foi apenas um 1º de janeiro feliz, né, se a gente pensar nesse aspecto. Quando eu digo feliz, em que sentido? Ele veio com a preocupação, ele veio carregado com uma preocupação. Não que ele viesse triste, mas ele veio com essa preocupação de que a prefeitura, a partir daquele momento, por uma determinação do promotor da cidade, da promotoria pública, assumia interinamente ou necessariamente de forma emergencial o Asilo São Vicente de Paulo. É claro que a gente nunca vai fugir às responsabilidades. Eu, quando me coloquei à disposição para administrar a cidade, eu não iria fugir nenhuma responsabilidade. A gente sabia que não era o papel da prefeitura, como não existe nenhum órgão do terceiro setor que se torne uma responsabilidade pública, porque a partir do momento que o asilo se tornasse um equipamento público, ele seria uma entidade de portas abertas, recebendo todas as pessoas, não podendo cobrar nada de ninguém, e aí a prefeitura não tinha recursos, como não tem recursos para assumir. É claro que ficamos apreensivos, preocupados, angustiados, lembrando que a diretoria passada acabou deixando a administração, né? No dia 31 de dezembro fez os últimos atos administrativos e já logo no 1º de janeiro passamos a assumir. Mas assumimos exatamente como eu disse, nessa intervenção do Ministério Público, colocando essa responsabilidade à Prefeitura. Emerson relata o papel importante das secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e de Negócios Jurídicos. A nossa Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, na figura do Auricimar, a quem eu agradeço profundamente, Dr. Renato Quinteiro, nosso secretário de Negócios Jurídicos, que fez um trabalho brilhante no arcabouço jurídico, ele e toda a sua equipe da Procuradoria da Prefeitura, e quero agradecer toda a Procuradoria em nome do Dr. Yuri Ganga e também da doutora Rita Morano, que fizeram um brilhante trabalho, e a nossa Secretaria de Assistência Social, nas pessoas da Adriele, do Ronaldo Bolognese, que também é membro do Conselho do Idoso. O prefeito professor Emerson comentou sobre as duas pessoas importantes nesses 3 meses de administração da prefeitura no Asilo São Vicente de Paulo e agradeceu os funcionários. A Kátia Roque, que fez um trabalho incrível, fantástico, ao lado da enfermeira Karina, e que aqui conduziram nesses 90 dias de intervenção emergencial, né, ou melhor, chamada requisição emergencial de administração do asilo. Fizeram um ótimo trabalho, se dedicaram intensamente, cuidaram muito bem dos funcionários, e eu quero agradecer os funcionários do asilo. Essas pessoas que diariamente dedicam a sua vida aqui, sabendo de todas as dificuldades, sabendo do atraso do 13º, atraso de férias, na angústia de saber se ia ter ou não salário no mês seguinte. Essas pessoas vinham aqui todos os dias sem saber se receberam ou não e não abandonaram os idosos. Fazer caridade é difícil, porque a caridade ela se faz com desprendimento material. E para se fazer caridade, as pessoas têm que ter o quê? Recursos para se sustentar. Esses trabalhadores que aqui se dedicam intensamente à sua vida, com mais de 8 horas de trabalho, muitas vezes intensos, eles não estavam ali fazendo caridade. Eles estavam prestando um serviço, recebendo um salário por isso. Mas muitos deles tiveram esse ato de compaixão, esse ato de solidariedade. E continuaram acreditando que iriam receber e, claro, não pararam um minuto sequer de dar o atendimento aos nossos idosos. O prefeito professor Emerson agradece à população de Jaboticabal pela caridade com o Asilo São Vicente de Paulo. Agradecer a população de Jaboticabal, agradecer os empresários da cidade que abraçaram a situação, não deixaram o asilo desamparado, receberam fralda, receberam remédio, receberam alimentação, tudo isso com muito trabalho. Emerson parabeniza a nova diretoria do asilo e também as outras 2 chapas que participaram da eleição. A essas pessoas aqui, elas entram para mim. Aí eu vou falar agora como Emerson, um ser humano, um cidadão, não o prefeito, o professor Emerson. Ela entra para mim no mesmo rol de pessoas ilustres que abdicaram de suas vidas para se dedicar às outras pessoas, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Santa Teresa de Calcutá, entre tantas outras pessoas. Então, para mim é uma alegria muito grande saber que hoje o asilo passa a ser
administrado pela nova diretoria. Eu quero cumprimentar a nova diretoria e cumprimentar também as outras duas chapas. Porque eu disse o seguinte: ser prefeito, ser governador, ser presidente da República, com recurso público, recebendo praticamente todos os investimentos por meio de impostos, é fácil. O duro é assumir uma entidade que vai cuidar de pessoas e não tem sequer uma receita garantida diária. Então isso é difícil. Difícil é ser presidente de um asilo, presidente de uma instituição do terceiro setor, né? Que seja. Isso é difícil. Os outros cargos não são difíceis, né? Os outros cargos têm de onde ter recursos para poder administrar a cidade. Pode não conseguir atender a todos de maneira igual ou a contento de todos, mas vai sempre estar trabalhando e resolvendo as necessidades. Mas eu admiro essas pessoas e parabenizo pelas coragens que elas tiveram. Parabenizo o Ceará e toda a sua diretoria, a sua chapa, assim como parabenizo a Alessandra Penariol e Elias Borboni, que também colocaram seus nomes e as suas diretorias à disposição quando vieram disputar a diretoria do asilo. O prefeito relata se a prefeitura ajuda o Asilo São Vicente de Paulo financeiramente. Quando nós assumimos o governo em 2021, o asilo não recebia nenhum recurso da prefeitura desde a sua origem de criação, ou seja, há mais de 100 anos, o asilo nunca recebeu oficialmente um repasse da prefeitura, como outras entidades do terceiro setor aqui recebem, né? Nunca houve um plano de fomento. Nós começamos a repassar um valor simbólico, um valor mínimo de R$2.000, que se tornam irrisórios, mas eles praticamente são os valores simbólicos que a gente tinha condições de até repassar por causa da autorização que nós tínhamos no nosso orçamentário. O prefeito professor Emerson comentou se houve custeio por parte da prefeitura nesses 3 meses que ficaram na administração do Asilo São Vicente de Paulo. Nesse período que nós assumimos a emergencialidade, que na verdade nós não assumimos, mas houve a nomeação de uma requisição administrativa emergencial com apoio da prefeitura, nós demos apoios mínimos, como o pagamento da administradora, que é a Kátia, que ficou aqui nesses 3 meses, da enfermeira, nós pagamos também, contribuímos com a parte do combustível para que os carros que transportam os nossos idosos ou para fazer atividade até médica, fisioterapêutica ou então outras atividades que fazem parte do cotidiano do asilo, também nós custeamos, e uma ou outra ajuda, um ou outro apoio que nós demos com medicamento, fralda ou até alimentação, mas muito irrisório, muito pequeno diante de toda a ajuda que o asilo teve. O asilo recebeu muito mais ajuda da comunidade, da sociedade, do que propriamente da prefeitura. O início do mandato da nova diretoria do Asilo São Vicente de Paulo começou agora, neste início do mês de abril, e vai até 1º de abril de 2025. Diego Quintano, para o Jornal 101.